sou Marcelo Tavares e a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo dos próximos 10 a 15 minutos a respeito da transformação digital que a gente vem visualizando para a área de crédito. Antes da gente começar, eu queria rapidamente me apresentar. Eu hoje sou o Head de Vendas da vertical de crédito dentro da Cial, na operação aqui do Brasil, e eu já carrego alguns anos de vivência nas áreas de vendas em empresas de tecnologia, sempre com produtos voltados para a área financeira e que são vendidos na modalidade de SaaS. Quem é a Cial? A Cial é uma empresa jovem e sólida que vem caminhando aí para completar a sua primeira década de existência, com uma operação em toda a América Latina. E nós somos a maior provedora de dados comerciais da América Latina. A gente tem operação em todos os países da América Latina e também em Israel. A Cial, ela oferece soluções para 3 verticais de negócios diferentes: gestão de fornecedores, gestão e decisões de processo de crédito, que a gente vai falar bastante ao longo aqui desses 10, 15 minutos, e plataformas de geração de demanda, de vendas e marketing para diferentes setores. A gente hoje tem mais de 20 mil clientes, são mais de 500 milhões de registros empresariais que a gente tem no nosso banco de dados, são mais de 10 milhões de atualizações diárias e, como eu já disse, a gente está presente em mais de 43 países. Hoje a gente atende com qualquer uma dessas 3 soluções a diversas empresas. Vocês veem alguns logos altamente relevantes aqui na tela, seja de empresas de pequeno, médio ou grande porte. Independente da cadeira em que você sente, da área em que você trabalha, esses desafios eles são extremamente comuns ao nosso dia a dia, né? Principalmente aqueles que estão liderando determinadas áreas. Ou você está buscando acelerar sua receita, ou você está buscando reduzir o custo da sua área ou da sua companhia, sempre gerenciando os riscos. E a gente entende que quando você consegue fazer esses 3 pilares, tocar bem esses 3 pilares, você consegue de fato transformar os negócios. E principalmente se você atua no departamento financeiro, especificamente em processos relacionados à aprovação de crédito, a gente tem total clareza e certeza que você tem condições de tocar esses 3 pilares aqui e transformar digitalmente o seu negócio. E é disso que a gente vai falar ao longo dos próximos slides aqui. Então, detalhando um pouquinho mais, né? E agora vestindo o chapéu aqui de quem atua dentro de uma área de crédito em processos de aprovação de crédito, né? Quando a gente fala que a gente acelera a receita com um processo bem feito de gestão do processo de crédito, onde que a gente pode entrar aqui? Quando a gente conhece claramente o risco dos nossos clientes, e principalmente aqueles que têm baixo risco, naturalmente a gente já consegue aumentar as vendas para esse segmento que a gente identificou quando fez um bom processo. Quando a gente consegue gerenciar melhor, principalmente, e a gente vai trazer alguns exemplos disso aqui na sequência, o tempo de aprovação de crédito entre a solicitação de vendas e a aprovação pela área financeira, aqui a gente acelera muito. Aqui é na veia e a gente vai falar um pouquinho disso na sequência também. E quando a gente tem dados mais assertivos, tanto com uma boa empresa de dados quanto com uma boa plataforma para gerir o processo, a gente de fato consegue também acelerar a receita. Quando a gente vai para o pilar do meio aqui, né, a gente fala bastante de redução de custo. Processos automatizados, eles demandam menos tempo e demandam menos pessoas tocando o dia a dia. Hoje a gente tem ferramentas que possibilitam que isso aconteça e o nosso Cial C360 Credit é uma delas. A gente vai falar um pouquinho dele na sequência. Então, se a gente tem automação no processo, a gente consegue reduzir o nosso custo com pessoas e com processo. A redução do PDD, naturalmente, ela toca diretamente essa redução do custo que a gente está comentando. E com tudo isso, melhorando a eficiência operacional, a gente está reduzindo o custo do nosso processo. E por último, mas não menos importante, não há um bom processo de gestão de crédito sem um bom gerenciamento do risco da carteira. Qual que é o risco da carteira de clientes que a gente tem, né? Será que a gente conhece bem isso? E tendo um bom conhecimento disso, certamente a gente evolui no nosso processo de crédito, gerencia bem o risco e toca os outros 2 pilares. Naturalmente, com um bom gerenciamento de risco, a gente evita erros manuais e, principalmente, né, se a gente tem uma boa gestão ali do risco da nossa carteira, a gente consegue trazer mais visibilidade para a alta gestão e aí sim, muitas vezes, tomar decisões que podem mudar ali o rumo do negócio e acelerar bastante o negócio. Seja via aceleração da receita, redução do custo ou gerenciamento do risco, a gente consegue, de fato, e quando eu falo a gente aqui, é quem está sentado na cadeira de análise de crédito dentro de áreas financeiras, transformar digitalmente o seu negócio. E aí vem uma provocação, né? A gente vê muito a indústria de ERPs, o quanto que ela cresceu ao longo dos últimos 20 anos, né? A gente tem uma série de soluções parrudas,
boas, presentes na maioria das companhias, muitas companhias de médio e grande porte adotando ERPs, algumas até de pequeno porte adotando parte de ERPs, já está no dia a dia das áreas financeiras, né? E faz todo sentido que esteja mesmo. Mas a pergunta que a gente vem fazendo já há algum tempo é: se a área financeira ela já está usando uma série de ferramentas para a gestão do seu dia a dia, por que a rotina de quem toca ou analisa o processo de crédito ela é a mesma nas últimas 2 décadas? Nada mudou. E aí eu posso garantir para vocês, o nosso time hoje de vendas da vertical de crédito, ele faz minimamente 10 reuniões por semana com clientes de diferentes segmentos e diferentes portes. Eu garanto para vocês que dessas 10 reuniões, em 8 a gente encontra situações como essas aqui, ó, que são extremamente comuns ainda hoje em dia, por incrível que pareça. Então a gente tem ali, né, o que esse ciclo ele está tentando representar? É a área de vendas entrando com um pedido, então eu quero fazer uma venda a prazo, com 30, 60, 90 dias, por exemplo, para o meu cliente, e eu vou mandar um e-mail aqui para a área financeira para que ela me diga se eu posso seguir com essa venda ou não. Normalmente essa comunicação se dá por e-mail. O que a área financeira vai fazer quando receber essa solicitação? Vai dar uma olhada na política de crédito, muitas vezes tem uma série de planilhas ali que sustentam essa análise, vai pegar um relatório de alguns birôs que a gente tem por aqui, seja Serasa, seja Boa Vista, enfim, vai tentar colher subsídios para tomar aquela decisão se a venda vai para frente ou não. Se tiver alguma dúvida, ela vai voltar para a área de vendas e essa devolutiva vai por e-mail também. Então, a gente fica nesse ping-pong entre e-mail, planilha, pasta para a gente guardar a documentação, e o processo ele se torna muito lento, né? Então a gente vai mostrar alguns cases aqui onde, por ser manual, por envolver ferramentas diferentes, o processo se torna lento, a gente deixa de vender e não faz o processo da melhor forma como ele poderia ser feito. E o que isso gera, né, para o dia a dia, seja da empresa, seja da área de vendas, seja da área financeira, né? Primeiro, o SLA de resposta da área financeira ele é muito longo. Tenho certeza que qualquer um que está sentado numa cadeira de vendas, assim como eu, que quer vender mais dentro de 30 dias, quer uma aprovação mais rápida para essas vendas. E a gente tem hoje ferramentas e soluções para que essa aprovação seja de fato mais rápida. O processo de análise de crédito ele não é escalável, né? Então, se as vendas, mesmo nesse cenário, se as vendas crescem, a gente vai precisar, dentro da área financeira, contratar mais um analista, contratar mais um coordenador, treinar essas pessoas. Então, você perde em escala quando você não tem um processo moderno, bem feito e com bom gerenciamento de análise de crédito. Falta uma visibilidade clara, seja do portfólio de clientes ou até dos segmentos em que você atua, né? Você não tem clareza disso. E há um desalinhamento ali, principalmente entre o crescimento da sua receita e a inadimplência do seu negócio. E aí, com tudo isso, esse sentimento é cada vez mais claro aqui na minha cabeça, né? Quem tem alguns anos de estrada, assim como eu, talvez lembre de como era o processo de ver um filme ou ver um episódio de uma série há 20 anos atrás, né? Quando a gente tinha a Blockbuster ou o mercado de locadoras, né? Era absolutamente comum que eu pegasse o meu carro, fosse até a locadora, buscasse pelo CD, pelo DVD que eu queria assistir, o filme que eu queria assistir. Muitas vezes não tinha esse filme lá, né? E a gente tinha que tomar a decisão de assistir um outro filme. Levava para casa, assistia o filme, você não conseguia passar para o episódio seguinte porque você pegou só um DVD, se fosse uma série, e depois de 2, 3, 4 dias você ainda tinha que voltar na locadora e devolver o filme. E a pergunta que fica é, hoje alguém considera fazer algum processo parecido com esse quando quer assistir um filme ou uma série? Óbvio que não, a gente tem uma série hoje de possibilidades com os aplicativos de streaming que a gente tem à disposição, o mais conhecido é o Netflix. Então, se eu quero assistir um filme ou uma série, eu vou ligar a minha televisão com o meu controle remoto e vou fazer isso de uma maneira muito mais prática e adequada aos tempos de hoje. Então, a provocação que a gente tem trazido e tem parecido fazer muito sentido é essa. A realidade de 20 anos atrás, para quem atua em posições de análise de crédito ou toca áreas financeiras dentro das companhias, a realidade mudou muito. A gente tem ferramentas que vão atualizar o seu processo, te permitir vender mais, te permitir mitigar melhor o risco do seu negócio e reduzir o custo. Não acho que tem nenhum demérito na realidade que era da Blockbuster, mas era o que se tinha há 20 anos atrás.
Hoje temos mais opções e mais ferramentas para poder fazer isso melhor. E aí, pessoal, dado esse contexto todo que vimos até aqui, o que a gente traz de fato de prático para movimentar o seu negócio, né? De fato, o produto hoje voltado para crédito da Cial é a plataforma Cial C360 Credit. Aqui a gente não vai fazer uma demo, mas eu queria só trazer alguns números e alguns cases de empresas que nos usam e que benefícios que elas estão tendo com o uso da ferramenta. Hoje, empresas que usam ferramentas e usam principalmente o C360 Credit para gerir o processo de crédito, elas reduzem em até 53%, mais da metade da inadimplência da carteira. Elas aumentam em até 30% a precisão das análises de crédito, principalmente aqui usando bons dados e plataforma para fazer esse processo. E aceleram, aqui está em até, mas em no mínimo 2 vezes o ciclo de aprovação e avaliação para vendas. A gente vai ver alguns cases que vão tocar bastante esses pontos. E aí, olhando um pouquinho, a gente tem, eu acho que um dos pontos mais fortes da nossa ferramenta, sem dúvida nenhuma, são os insights que você consegue ter da sua carteira de clientes. Então hoje, se você que está assistindo esse material aqui e atua dentro da área financeira ou dentro da área de crédito, eu faço algumas perguntas para você com quase a certeza de que boa parte das respostas vai ser não. E aí, naturalmente, não é um problema seu, é um problema do processo que está inserido, que talvez não te dê uma visibilidade clara e completa da tua realidade. Hoje, você tem clareza de qual é o risco médio da sua carteira por segmento? Você sabe, por exemplo, se a indústria te traz um risco maior do que os distribuidores? Tem uma grande chance de que essa resposta seja não. Porque você está lá com uma série de planilhas para compilar tudo isso, envolve uma série de dados, uma série de pessoas, e hoje você tem uma ferramenta que você colocando o seu processo de crédito aqui dentro, você vai ter uma clareza muito grande, por exemplo, de qual é o risco por segmento. A mesma pergunta, você tem clareza de qual é o teu risco hoje por período de análise? Se eventualmente o primeiro semestre ele carrega um risco maior do que o segundo semestre, o primeiro quarter do que o último quarter. E por último, talvez esse aqui até você tenha uma ou outra informação relacionada, mas você sabe qual é o risco da tua carteira por região? Independente das suas respostas aqui, eu acho que fica a reflexão se um dashboard como esse, com os insights relacionados à sua carteira, não te permite fazer uma melhor gestão da sua área e, principalmente, trazer mais informações estratégicas e relevantes para a alta gestão. Quando a gente entra um pouquinho aqui no dia a dia do processo de aprovação de crédito, né? E aí vale pensar o seguinte, onde que está toda a documentação relacionada à aprovação de crédito para cada uma das vendas? Isso está centralizado em algum lugar? Você coleta tudo isso e centraliza numa mesma plataforma, numa mesma pasta? E aqui vem um exemplo, eu tive um cliente nosso na semana passada, ele usa o C360 Credit, e ele estava comentando que passou por uma auditoria recente no final do ano passado, de todos os processos da área financeira. E ele foi quem finalizou a auditoria com uma das melhores notas, né, um dos melhores resultados e no menor espaço de tempo. Por quê? Por situações como essa. Ele tinha tudo dentro de uma mesma plataforma, um processo com uma governança muito maior, uma visibilidade e transparência muito maior, e ficou muito mais fácil para que o auditor conseguisse responder todas as perguntas que ele tinha para fazer. Além dos documentos, né, você tem a aprovação ou a reprovação em minutos, às vezes em poucas horas, para a maioria das análises, e você traz um feedback extremamente automático para a sua área comercial, que isso vai tocar alguns pontos aqui que eu queria entrar. E por último, acho que um tema extremamente relevante para quem está no dia a dia aí das aprovações de crédito, né, é o monitoramento recorrente do risco da carteira. Hoje você consegue fazer com que a ferramenta ela toque 90% desse processo, né? Então você coloca ali os alertas, as janelas de tempo onde você vai querer fazer o monitoramento de cada um dos seus clientes ou de parte da carteira, você direciona isso por meio de workflows, você tem uma série de gatilhos e tags ali que te permitem fazer um bom monitoramento da carteira sem que você precise ficar fazendo isso manualmente e naturalmente usando a sua memória, o seu lembrete ou anotações à parte. Fica tudo dentro de uma mesma plataforma. E aí eu queria trazer alguns exemplos práticos, né? Falamos um pouquinho de teoria, mostramos um pouquinho dos benefícios e principalmente dos insights quando a gente usa uma boa ferramenta de gestão do processo de crédito, mas vamos ver o que isso trouxe na prática para algumas companhias. E aí esse case eu acho que ele é um dos mais emblemáticos que a gente tem dentro de casa, eu acho que todo mundo conhece bem a Gerdau e o seu negócio, e é engraçado que a Gerdau, antes de entrar com a nossa solução, com o nosso C360 Credit,
eles tinham um processo muito parecido com aquele ciclo que eu mostrei para vocês, com e-mails, planilhas e um processo descentralizado, e levavam até 25 dias. Imagina só, pessoal, 25 dias entre vendas, querer fazer uma venda e ter a devolutiva do financeiro. Você pode vender. E esse processo, depois que você entra com uma plataforma e automatiza e digitaliza ele como um todo, ele caiu de 25 dias para 48 horas. Ou seja, ele caiu de 25 dias para 2 dias. Olha o quanto que eu consigo acelerar vendas em 30 dias, diminuindo esse ciclo de 25 para 2 dias, né? Então, quando a gente fala que um bom processo de crédito, de gestão de crédito, ele acelera vendas, é uma tremenda de uma verdade. Então, você da área financeira que está tocando o processo de crédito, você pode e sim, pode, deve e ajuda muito a vender mais dentro da sua empresa. Um outro case, eu acho que extremamente relevante também, e aqui a gente vai tocar um pouco na inadimplência, que a gente também falou ao longo desses últimos minutos. A gente tem a Smurfit Kappa, é uma empresa com presença na América Latina, muito voltada para packaging, para o setor de embalagens em geral, que ela teve, depois de adotar a ferramenta, o C360 Credit, uma economia de $1 milhão em inadimplência. Pessoal, quando a gente fala de $1 milhão, a gente está falando aqui de quase R$5 milhões economizados pela área financeira. E aí eu faço a pergunta, quantas empresas hoje conseguem vender R$5 milhões num semestre, num trimestre, eventualmente num ano? Então, de novo, olha o quanto que um bom processo bem feito de gestão da área de crédito, ele pode tocar na veia ali a saúde financeira do negócio. E por último, quando a gente olha para a LeasePlan, também um outro case nosso a nível América Latina, voltado para o segmento financeiro, bancário, também após a adoção da nossa ferramenta, o aumento na aprovação de crédito, na aprovação automática de crédito, ele foi de 90%. E óbvio, faz todo sentido, porque você determina o workflow dentro da ferramenta, você determina que dados você vai usar, você determina nível de alçada se necessário. Se ainda assim passou pela automação com alguma alçada, alguém vai receber alguma notificação para atuar em cima daquilo, reduzindo demais o tempo e aumentando a aprovação do processo de crédito. Então, pessoal, para a gente fechar aqui com 3 lembretes, né, que eu acho que resumem muito tudo aquilo que a gente falou nos últimos 10 a 15 minutos. Primeiro, é possível aumentar a receita com fluxo automático de crédito entre comercial e finanças. Então lembrem, né, o nosso case da Gerdau, uma redução de 25 dias para 2 dias no ciclo de aprovação de crédito. É absolutamente possível reduzir o custo com a automação do processo de análise de crédito. A gente coloca a ferramenta para trabalhar por nós, a gente deixa o time cada vez mais estratégico, cada vez mais olhando para o negócio, tendo uma conversa de negócio e não tendo que fazer essas atividades rotineiras e operacionais do dia a dia que a ferramenta vai fazer para a gente. E por último, a gente consegue ter um gerenciamento do risco com a gestão estratégica da carteira e o monitoramento dos nossos clientes. Então, não esqueçam de todos aqueles insights que possibilitam que a gente tenha um gerenciamento da carteira muito mais efetivo e uma conversa de negócios de mais alto nível com alta gestão do negócio. Dado isso, né, o que de fato a gente está esperando para ser mais estratégico dentro do nosso dia a dia da área financeira, especialmente das áreas de crédito, né? Então, por que a gente ainda está operando num modelo blockbuster quando a gente tem a Netflix à disposição para a gente acelerar e ser mais estratégico nos nossos negócios? Acho que era isso. Obrigado. E caso alguém tenha algum interesse em falar conosco, naturalmente todos os dados estão aqui na tela e vocês vão conseguir falar com qualquer um dos representantes comerciais, agentes de vendas e qualquer elemento da força comercial que a Cial tem no Brasil e na América Latina.